Em pé assim como você está, leia esse texto da palavra do Senhor comigo lá de Josué, capítulo 1, versículo 9. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso. Quem está falando isso? Deus. Para quem? O seu servo Josué estava assumindo a liderança do povo. Esta é a minha ordem: seja, não tenha medo, nem, pois estará com você por onde você andar. Prepare-se. Agora você sabe por quê? Porque o Senhor seu Deus está com você por onde você andar. Pode tomar o seu assento. É sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Prepare-se para o agir de Deus na sua vida. Prepare-se, porque Deus está para fazer grandes coisas, como sempre esteve. O nosso Deus não falha. Ele não é homem para mentir. Ele tem grandes coisas para a sua vida. E há uma ordem de Deus aqui. Qual que é a ordem para Josué? Seja coisa simples, básica. Josué, você não precisa ser a pessoa mais conhecida do mundo. Você não precisa ser a pessoa mais estratégica do mundo. Você não precisa ser a pessoa mais forte fisicamente do mundo. Você não precisa ser a maior pessoa do mundo. Apenas seja forte e corajoso, porque aquele que tudo pode está com você por onde você andar. Há uma ordem de Deus nesse versículo. Prepare-se para o que Ele vai fazer. Prepare-se para o que Deus irá agir. Prepare-se para a ação de Deus. E nesse versículo encontramos duas verdades poderosas. Eu me esforço em fé, e através da minha ação de fé, Deus age através de mim na minha vida. Então, isso acontece de vice-versa. Eu me preparo, eu me fortaleço, eu sou forte, eu peço coragem, eu me torno corajoso, e a mão de Deus estará sobre você. E porque a mão de Deus está sobre você, você poderá ir cada vez mais longe, porque Ele não te abandonou. Prepare-se para o agir de Deus. Talvez quando você olhe para o seu futuro, eu não sei o que você vê. Eu não sei se você está aqui hoje olhando para o amanhã e vendo os boletos que estão chegando, vendo o dia 5 que está chegando. Pior que o dia 5 cai na sexta, no sábado, né? Não, sexta. É alegria no arraiar. Dia 5 na sexta-feira, sextou. Sextou, vou pagar todos os boletos adiantado. Ninguém faz isso. Talvez você esteja olhando para o seu futuro e vendo algum sucesso profissional, vendo alguma coisa. Talvez você, ao contrário, esteja olhando para o seu futuro e vendo um problema que você vai ter que enfrentar em breve. Talvez você está olhando para o seu futuro e olhando para alguma coisa que te preocupa. Mas quando eu olho para o teu futuro, eu vejo o agir de Deus na sua vida. Quando eu olho para o seu futuro, se você for forte e corajoso, se você permanecer em Deus, e se você se preparar para o que Ele irá fazer, eu vejo na sua vida um milagre ainda maior acontecendo. E eu falo isso com muita certeza, porque Deus sempre irá nos impressionar. Deus nunca vai nos desapontar. Deus nunca é um Deus de menos. Ele é sempre um Deus de mais. Ele é sempre o Deus do infinitamente mais. Ele é sempre o Deus que promove coisas novas, coisas maiores, coisas que não conseguimos nem pedir, nem imaginar. Ele é o Deus que promove tudo isso. E Jesus vem e prepara discípulos que vivem tudo isso. Deus, Ele quer discípulos, Ele quer seguidores que estejam prontos para viver coisas grandes nele. Se preparar para o agir de Deus significa olhar para o futuro e não olhar da mesma forma que todos olham. Não olhar da mesma forma que as pessoas que você trabalha junto, que as pessoas que você tem momentos juntos olham para o futuro.
Deus prepara discípulos que olham para o futuro, olhando e esperando o mover de Deus no nosso meio. E eu gostaria de olhar uma história do Novo Testamento junto com você, onde os discípulos precisaram ser corajosos, onde eles precisavam ter forças, e Jesus os ensinou isso. Eles não conseguiram ter na hora. Eu já estou te adiantando o texto que a gente vai ler. Eles não conseguiram ser corajosos no momento, mas Jesus os ensinou. E Ele nos ensina também através dessa passagem. Por isso, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 15. E pode deixar sua Bíblia aberta aí, porque a gente vai ler esse trecho da palavra de Deus até o final. E Jesus vai falar ao teu coração, o Espírito Santo vai falar ao teu coração, e você vai sair daqui preparado para viver mais de Deus na sua vida. Mateus capítulo 14, versículo 15. Jesus estava ensinando as multidões em um lugar um pouco afastado da cidade, num lugar bem grande, por sinal, possivelmente numa colina, para que todos pudessem ouvir. E o texto fala que eram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Então era muita gente naquele lugar, eram muitas pessoas, era uma multidão muito grande. E ao entardecer, os discípulos vão até Jesus e dizem assim: este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora, para que possam ir aos povoados e comprar comida. Tem sentido isso para você? Imagina, agora está ficando tarde, o culto vai acabar até umas 9h20, 9h30. E aí alguém, o Fabinho, vem aqui e fala: pastor, está ficando tarde, o povo está ficando com fome, tem gente que veio para cá sem jantar. E aqui na igreja não tem comida para todo mundo. A cafeteria, ela tem uma comida muito gostosa. Se você quiser, passa lá depois. Está maravilhosa a comida lá da cafeteria. Mas se todo mundo quiser comer, deve ter. Eu não duvido. Mas, pastor, a gente não consegue dar um salgado para cada um aqui hoje. Manda todo mundo para os restaurantes vizinhos, para que possam se virar e jantar e comerem. Jesus responde no 16: não há necessidade. Providenciem vocês mesmos alimento para elas. Imagina, o Fabinho vem e fala: pastor, vamos deixar o pessoal embora, porque eles estão ficando com fome. E aí eu falo: não há necessidade. Providencie alimento para todo esse pessoal aqui. Hoje é pela conta do Fabinho. Vocês já começaram a pensar em pedir até um coco bambu agora. Se fosse você comprando, você falou: um pão francês com mortadela, um pão francês com um queijinho. Não, agora que você sabe que é o Fabinho, virou pizza, virou coco bambu, virou Outback, virou outra coisa. Eles responderam: temos apenas... Eles responderam com esse desânimo que vocês estão me falando mesmo. Vocês acertaram. Normalmente eu faço você repetir com mais ênfase, mas hoje você acertou a ênfase, menino. Hoje vocês acertaram. Eles falaram com esse desânimo todo mesmo. Temos tragam para cá, disse Jesus. Em seguida mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou aos seus discípulos, que distribuíram às multidões. Quantos pães eles distribuíram? 5. Quantos peixes? 2. Todos comeram à vontade. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos com as sobras. Quantos pães tinham? Quantos peixes? Não, só para confirmar. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os discípulos precisaram de coragem aqui. Não tiveram. Eles aprenderam isso com Jesus. Mas eles poderiam ter vivido a partir deles um grande milagre. Eles poderiam ter vivido a partir de si, se eles tivessem obedecido a Jesus.
se os discípulos tivessem simplesmente acatado as ordens de Jesus e contado com a presença de Deus naquele lugar, preparado os seus corações para ver algo maravilhoso, Jesus não precisaria fazer aquela ação. Por quê? Porque Jesus já estava com eles só precisavam contar com a presença de Jesus. Eles só precisavam se preparar para o agir de Deus. Eles precisavam se preparar para o milagre. Mas não foi isso que eles fizeram. E aí Jesus ensina como se preparar o milagre. Como se preparar. Como preparar o seu coração para viver o milagre. Como preparar o seu coração, a sua vida, para viver coisas maiores em Deus e não ficar mais do jeito que você está. E a primeira coisa que Jesus faz, de cara com os discípulos, é que ele ensina os discípulos a encarar os fatos. Então vira para quem está perto de você e fala: prepare-se. Agora olha para o fundo da bolota branca do olho dessa pessoa e fala assim: encare os fatos. Lá no comecinho, no versículo 15, o lugar é isolado, já estava ficando tarde, as noites em Israel costumam ser frias, não são tão quentes porque é um clima mais árido. Então todo lugar que é um clima árido é dia quente e noite fria. As pessoas estavam com fome e 5.000 homens, fora mulheres e crianças, eram mais de 10.000 pessoas. Vocês podem concordar comigo que é uma multidão gigantesca? É pão, é comida, é bebida, é peixe para muita gente. Eu descobri que isso é muito caro quando eu fui casar. Irmão, a pessoa me passou os orçamentos, eu falei assim: mas é a igreja inteira vai no meu casamento? O que está acontecendo? Ele: não, é para 100 pessoas. Eu falei: ah, é? É. Falei: meu Deus, multiplica, pai. Multiplica esses 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos precisavam encarar os fatos, chamar problema de problema, mesmo que ele não tenha solução. Nós temos o costume de, quando vemos um problema grande demais, nós tentamos nos esquivar desse problema até ele se resolver sozinho. Mas problema não se resolve sozinho, problema se resolve sendo encarado de frente. Problema se resolve sendo chamado de problema. Talvez você está aqui, você vive um casamento todo destruído, mas você insiste em falar que não tem problema no teu casamento. Até você chamar problema de problema. O problema não é seu esposo, calma, que as irmãs já até se prepararam aqui. O pastor falou que o problema é meu esposo. Vou chegar em casa hoje. Não, irmã, você tem que chegar em casa declarando a paz do Senhor. Irmãos também. Se você tem um problema lá no teu trabalho, enquanto você não chamar problema de problema e encarar esse problema de frente, encarar esse problema como uma realidade, ele não vai ser solucionado. Você só vai ficar evitando ele, mas uma hora ele vai te alcançar. Você vai ficar fugindo dele, mas uma hora ele vai te alcançar. Imagine que os discípulos começassem a evitar aquele problema. 10.000 pessoas, mais ou menos, até mais, diante de Jesus. Aí Pedro, que era o mais apressado da turma, falava: ô João, o pessoal está ficando com fome. Eu já vi umas crianças comendo grama. Aí João responde: Pedro, vamos fingir que não está nada acontecendo. Uma hora alguma coisa vai acontecer. Iria. Não, uma hora as pessoas iam ficar irritadas. E se Jesus não para de falar, estou com fome. Vocês já pensam isso da gente com 50 minutos de pregação? Imagina o dia inteiro pregando igual Jesus. Você já fica assim, domingo, irmão. Aqui a gente está no cu de terça, então eu posso falar do pessoal de domingo de manhã. 10 para meio-dia, você já começa a ver um pessoal ficando irado. Irado. Se o pastor não dá pinta que o culto vai acabar, você começa a ver uma revolta generalizada. Se não fosse o segurança, eita, nem tem segurança hoje. Que bom que não é domingo. Se não fosse o segurança ali nas pontas do palco, era uma revolta geral contra o pastor. Se você não encara o problema como problema, os fatos, mesmo eles estando contra você, nada estava a favor dos discípulos. Era tarde,
Eles estavam longe da cidade, eles não tinham dinheiro, eram pessoas demais para alimentar. Jesus estava falando o dia inteiro, eles não tinham comido nada. Todos os fatos estavam contra os discípulos. Mas enquanto eles não encarassem o problema como problema, eles não se preparariam para viver o milagre. Eles não se preparariam para continuar vivendo milagres. Aí o que os discípulos fizeram? Versículo 15: mande as multidões embora, para que possam ir e comprar comida. Eles estavam errados? Sim ou não? Eles não estavam errados, mas eles não estavam agindo como discípulos. Eles pegaram aquele problemão e dividiram um pouco do problema para cada um. Eles dividiram um pouco do problema para cada um. Falaram: ó, você resolve um pouquinho, você resolve um pouquinho, eu resolvo o meu e tá tudo certo, não tem mais problema. Eles estavam encarando aquela situação, encarando os fatos naturalmente. E eles não estavam errados, é um pensamento válido, mas eles não estavam sendo servos de Deus. Eles estavam vendo um problema, mas eles não estavam encarando os fatos, contando com o sobrenatural. A diferença está na forma como você encara. Você não deve evitar os problemas, você não deve fingir que eles não existem, porque eles existem. Eles existem. E conforme você vai ficando mais velho, você descobre que ninguém vai resolver os seus problemas por você. Porque quando você é criança, adolescente, teu pai resolve o problema para você, tua mãe resolve o problema para você, alguém vai resolver. Mas tem um momento que não dá mais, você tem que andar com as suas próprias pernas. Isso chama maturidade. E quanto mais velho, pior vai ficando. Porque eu ainda sou novo, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe ainda. Se der um chabu assim, milenar, eu tenho uma rede de segurança. O pastor Rafael já não tem mais o pai, já não tem mais o seu pai para dar conselhos. Ou seja, enquanto você não encarar o problema, ele vai continuar existindo, te perseguindo. O negócio é como você encara esse problema. Como você encara? Eu te convido a não ser apenas realista. É importante ser realista. Jesus, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, tarde, frio, fome. Mas eu te convido a contar com o sobrenatural de Deus na sua vida. Encarar os fatos não mais naturalmente, mas sobrenaturalmente. E aí Jesus nos ensina uma coisa: encarou o fato? Vira para quem está perto de você e pergunta: encarou o fato? Então prepare-se. Versículo 16 diz assim: não há necessidade da sua solução natural. Eu imagino Pedro ficando branco, quase desmaiando, pensando: lá se foi meu salário, lá se foi minhas economias. Eu imagino os discípulos ficando confusos. Não há necessidade, providenciem vocês mesmos alimento para elas. Eles responderam: isso, continua desanimado. A gente ainda está na parte do desânimo. É só a Val que já sabe que o milagre vai acontecer, entendeu? É que a Val veio mais animada. Mas vocês... É isso que, por enquanto, a gente está nessa. Mas Jesus mostra uma coisa: quando você encara os fatos, o próximo passo para você se preparar para o milagre é você mudar o jeito de pensar. É você mudar o seu jeito de pensar. Então, aquele esqueminha que vocês já estão acostumados. Vira para quem está perto de você. Encarou os fatos? Então mude o seu jeito de pensar. Jesus olha para aqueles itens, e realmente eram poucos. Era 5 pães para 5.000 homens. Não dá nem um farelo para cada um. Não dá nada. Nem se pegar um miolo e dividir, não dá. 2 peixes, não dá nem um espinho para cada um. Mas quando Jesus olha para aqueles itens,
Ele não enxerga mais simplesmente um problema, ele não enxerga simplesmente mais a escassez. Cristo olha para aquelas coisas e não enxerga mais simplesmente algo limitado, ele enxerga a oportunidade de mostrar o sobrenatural de Deus aos seus discípulos. Quando você olha lá no lugar que você trabalha ou na sua família, quando você chega em casa e você fala, eu só tenho isso. Realmente você só tem isso, mas isso que você tem vai ser a porta que Deus vai usar para operar um milagre ainda maior na sua vida. Mude a forma de pensar. Os 5 pães e 2 peixes são agora oportunidade do sobrenatural de Deus. Podemos enxergar a solução de outro jeito. Preparar-se para o agir de Deus. Deus tinha feito alguma coisa ainda? Aqui na história, Deus tinha feito alguma coisa ainda? Tinha comida para todo mundo ainda? Não. Mas Jesus ensinava aos seus discípulos que mesmo antes do milagre acontecer, você já tem que enxergar a solução, esperando o milagre. Os discípulos precisavam ser corajosos, fortes, para obedecer àquela ordem. Jesus falou, providenciem vocês mesmos. E eles poderiam ter feito isso de qualquer forma, porque se o mestre mandou, ele estará lá para ajudar a solucionar. Se Jesus mandou, se Jesus ordenou, se Jesus deu a direção, quer dizer que ele sabe o que ele está fazendo. E se você seguir, você será bem-aventurado nas ordens dele, porque ele está com você. Eu não sei exatamente o que eles poderiam ter feito, mas se eles confiassem e mudassem o seu jeito de pensar. Mas eles não tinham mudado ainda. Eles chegaram para Jesus do jeito desanimado que você leu. Coitado, era 3, Pedro comeu 1. Não comeu não. Esfomeado. A gente está tendo que segurar Pedro para ele não comer os 2 peixes aqui, Jesus. Eles podem enxergar a solução de outro jeito. Nós precisamos interromper a síndrome do pensamento medíocre. Nós sempre esperamos nada. Nós sempre esperamos mais do mesmo. Mas Jesus não é o Deus do mais do mesmo. Nunca foi. Deus, o nosso Deus, não é o Deus do mais do mesmo. Um pouco mais do que você já está acostumado. Ele é o Deus que estende a mão e quer te levar para lugares ainda melhores. É o Deus que se revela cada vez mais. É o Deus que se relaciona cada vez mais. É o Deus que opera cada vez mais. Nós precisamos interromper a síndrome do pensamento medíocre. Você chega no teu trabalho pensando, mais um dia desgraçado nesse lugar. Misericórdia, é isso que vocês pensam? Mais um dia que eu não verei um milagre aqui na minha casa. Você chega para o seu marido, para sua esposa no final do dia e fala, mais um dia que eu preciso dormir do lado dessa coisa que eu casei. E você não espera nada de Deus. Você não muda o seu jeito de pensar. Você olha para os 5 pães e 2 peixes. Você olha para a multidão esfomeada e você pensa, nada vai acontecer aqui. Enquanto você não mudar o seu jeito de pensar, você não verá o milagre. Enquanto você não mudar o seu jeito de encarar os 5 pães e 2 peixes, enquanto você não mudar a sua forma de encarar o problema, de pensar no problema, de pensar na solução, você continuará vivendo uma vida de mediocridade em Jesus. Ele tem poder para fazer muito mais. Ele quer te levar para muito mais. Mas Jesus não leva ninguém que não quer. Jesus não opera na vida daqueles que o rejeitam. Precisamos interromper a síndrome do pensamento medíocre. Antes de pensar o pior, considere o melhor.
Antes de pensar, eu vou para aquele trabalho que me paga pouco, aquele trabalho que é desprovido da graça de Deus, aquele trabalho que desgraçado, elas ficam impressionadas, mas desprovido da graça, tudo bem. Eu vou para aquele lugar que é isso, que é aquilo, para aquele casamento, para aquela vida, para aquele não sei o quê, e você só pensa no pior. Antes disso, olhe para quem está com você. Lembre-se de Josué, seja forte e corajoso, porque o Senhor, o seu Deus, está com você. Por onde você andar, aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você caminhar, o teu Deus estará lá com você, e Ele vai operar milagres. Aprenda a contar com milagres ao teu favor. Aprenda a contar com milagres na sua vida. Porque tudo que eu vivi até hoje, eu não poderia ter vivido sem os milagres de Deus. Tudo que essa igreja é até hoje, não poderia ser sem os milagres de Deus. Só somos o que somos. Só conseguimos o que conseguimos. Só vemos o pão multiplicar quando contamos com o milagre de Deus no nosso dia a dia. Quando Jesus diz a você, dê algo para eles comerem. Não há necessidade da sua solução natural. Arranje você mesmo. Não pense, ai meu Deus, acabou tudo. Ai meu Deus, estou morto. Pense, algo inédito está prestes a acontecer através da minha vida. Interrompa com a síndrome do pensamento medíocre. Mude o seu jeito de pensar. Mude a forma de encarar. Mas o milagre, já tinha acontecido o milagre? Versículo 19. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama. O milagre tinha acontecido? Não. Tomou os 5 pães, os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Tinha acontecido o milagre ainda? Então partiu os pães em pedaços e os entregou aos discípulos, que distribuíram às multidões. Até o distribuíram às multidões. Partiu os pães em pedaços e entregou aos discípulos. Tinha acontecido o milagre ainda? Não. Jesus estava ensinando uma última coisa para os discípulos. Você primeiro encara os fatos, depois você muda a forma de pensar. Mas antes do milagre acontecer, prepare o ambiente do milagre. Existia naquele momento uma tensão, uma expectativa de todos. Imagina, você é a última pessoa lá, a pessoa número 5001. E só está olhando os discípulos interagindo com Jesus. E Jesus? Você não está ouvindo nada, você está a uns 100 metros de distância. Jesus parou de falar alto. Aí você fala, o que está acontecendo? Aí você fala, eu vou comer agora. Aí Jesus vira e fala, todo mundo, por favor, sente-se na grama. Aí você fica falando, vai surgir pão da grama? Existia uma tensão naquele lugar. Então antes que qualquer coisa acontecesse, antes que qualquer coisa mudasse, Jesus prepara o ambiente para receber o milagre. Jesus prepara aquele ambiente, aquele final de tarde na beira do mar da Galileia, para receber aquele milagre. Milagre não é algo que se explica, é algo que se vive. E eu vejo muita gente tentando explicar milagre e não se explica. Como se explica a virgem dar à luz? Como se explica o cego de nascença ver? Como se explica o paralítico andar? Como se explica o morto voltar à vida? Não se explica, mas sem sombra de dúvidas, se vive. Se vive. Milagres realmente acontecem. Milagres acontecem, milagres são reais. Eu não consigo explicar como, eu não consigo explicar a ciência do milagre. Porque não seria milagre, seria ciência. Deus opera na ciência, mas Ele está acima dela. Ele criou. Mas eu vivo, e para que possamos viver o agir de Deus, nós precisamos preparar o ambiente para o milagre acontecer. O milagre ainda não aconteceu. O milagre ainda não aconteceu. Jesus ainda não
mostrou que os pães estão multiplicados. Ele apenas agradeceu, os abençoou, os partiu e deu aos discípulos. Ninguém sabia que o milagre tinha acontecido ainda, mas antes de tudo isso, Jesus pede para que todos pudessem se sentar, se acalmar. E com isso Jesus mostrava, existe uma preparação para o milagre. Vamos voltar para o teu emprego desgraçado. Vamos voltar lá para o marido que você não gosta, para a esposa que você abomina. Talvez amanhã teu trabalho continue o mesmo, mas você mesmo vai chegar lá e começar a preparar o ambiente para Jesus colocar a mão. Você vai chegar hoje em casa, talvez, eu estou falando muito de marido e mulher, mas também tem muito adolescente, jovem aqui, que talvez chegue em casa e tem uma casa caótica, uma casa onde a paz do Senhor não impera. E talvez você vá chegar hoje, e o diabo é astuto, o diabo é muito astuto. Você vai chegar hoje, e a pessoa vai querer brigar com você. Porque o diabo é astuto. Ele quer que você desista do milagre. Ele quer que você largue mão da multiplicação. Ele quer que você mande as multidões para casa e nunca viva um milagre na tua vida. Mas você está aprendendo a preparar-se para o agir de Deus. E isso envolve preparar o ambiente. Chegue em casa e fale que a paz do Senhor esteja nesse lugar. A paz do Senhor não é minha. Eu não consigo impor a paz em ninguém. A paz do Senhor não vem através de mim ou através do meu poder, mas eu posso clamar para o Espírito da paz, o Espírito Santo, estar ali dentro da minha casa, e as coisas podem começar a mudar. Eu posso chegar no meu trabalho e declarar que aquela terra árida se torne terra frutífera e preparar o ambiente para o milagre. Preparar o ambiente, nada mais, nada menos é ter fé. Preparar o ambiente é mostrar a realidade daquilo que se espera. Hebreus 11:1. Leia em voz alta para eu poder tomar uma água. Hebreus 11:1. A fé pela fé podemos semear ambientes de confiança no milagre. Enquanto a sua fé não agir, enquanto a sua fé não preparar o ambiente, porque a multidão ficou confusa, a multidão pensou, por que ele está mandando a gente sentar? Pensei que ele ia mandar a gente ir embora. Por que ele está mandando a gente se sentar na grama em grupos? Por que ele está mandando a gente se sentar como alguém que vai comer? Não temos comida. Mas pela fé, o milagre estava sendo preparado entre eles. Jesus estava mostrando uma realidade do que eles não podiam ver, a convicção que ele tinha em algo que ainda não tinha acontecido, mas estava prestes a acontecer. Pela fé, prepare o milagre, porque a ação de Deus está chegando na tua vida. Fale para as pessoas se acalmarem, porque Jesus não despede ninguém de mão vazia. Jesus pega aqueles 5 pães, e diferentemente do que muitos queriam fazer, ele não reclama dos 5 pães. Porque muita gente pega o pouco e reclama do pouco. Muita gente pega o pouco que tem, muita gente pega os 5 pães e os 2 peixes que possui, e reclama dos 5 pães e 2 peixes que possui. E fala assim: Deus, por que só isso? Por que só temos isso? Por que não temos mais? Eu também não quero mais comer esse pão. Esse peixe está até com gosto ruim, está muito salgado. E você começa a desdenhar daquilo que você já tem, através daquilo que Deus vai operar um milagre. Deus nos ensina de outra forma. Jesus pega os 5 pães e os peixes, levanta aos céus e agradece, abençoa, dá graças. Em outra versão, dá graças. Senhor, muito obrigado pelos 5 pães que o Senhor me deu. Às vezes é difícil fazer isso, mas não é 5 pães que você tem,
Sim ou não? Ué? Então agradeça por aquilo que Deus promoveu na sua vida, porque é por isso que Ele vai fazer mais. Através dos 5 pães. É através dos 5 pães. Quando os 5 pães chegarem na sua mão, olhe para o céu e dê graças a Deus, porque o milagre está prestes a acontecer. E aí ele separa, ele começa a separar. E os discípulos, a princípio, não devem ter colocado muita fé naquilo que estava acontecendo. Ué, é o mesmo pão. Aí ele começou a separar para um, para outro, para outro, para outro. Pedro, como que está aí? João, eu ainda tenho minha metade inteira. Então continua separando, para outro, para outro, para outro. João, como que está aí? Aqui está maravilhoso, para outro, para outro, para outro, para outro. Ô Mateus, como que está aí? Olha, pensei que ia acabar, mas já estou na 100ª pessoa e não acabou. E quando você vê, antes mesmo que você perceba, você preparou o ambiente, mas antes mesmo que você perceba, um milagre já chegou na tua vida. A expressão de Jesus, de gratidão, ela confronta todo o pessimismo, toda a murmuração, todo o negativismo, toda a fofoca, toda a escassez. E as pessoas ficam até confusas. Por que ele está agradecendo pelos 5 pães? Só ele vai comer, a gente vai ficar assistindo? Muito pelo contrário, o milagre vai acontecer, porque você se preparou para o agir de Deus na sua vida. Então vira para quem está perto de você. Nesse ponto você já está acostumado. Vira aí para quem está perto de você. Talvez você nem conhecia a pessoa quando você chegou aqui, mas agora você já está até próxima dela. Fala assim: prepare-se, porque Deus vai fazer algo grande na sua vida. Prepare-se para o agir de Deus. Eu tenho um desafio para você. O desafio de fazer o que você nunca fez, para você ver o que até hoje você nunca viu. Orar como você nunca orou, para ver os céus abertos como você nunca experimentou. Entregar como nunca entregou. Se entregar, entregar aquilo que tem, entregar aquilo que é, para colher o que nunca colheu. E obedecer como nunca obedeceu, para ver milagres que até hoje você nunca nem imaginou.